Boa tarde, Social Silagem. Prometo que vai ser rápido, vocês já estão no final do dia aqui, deve estar todo mundo cansado, né? Até porque, vou ser honesto, esse banquinho aí, né, não é brincadeira. Então vamos lá. Bom, a Márcia me vai falar dessa questão da interdisciplinaridade, né, no caso da transdisciplinaridade também. Então eu comecei pegando para vocês exemplos, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi em 2014, nós já tínhamos, não é, 289 programas, né, de pós-graduação na área interdisciplinar da CAPES. Ou seja, a CAPES, o órgão que reconhece, né, e avalia cursos de pós-graduação do Ministério da Educação. É a maior área hoje, é a interdisciplinar, já. Mostrando que a maioria dos cursos de formação já estão entrando por essa área. Isso em 2014. Se a gente olhar hoje, já são 368 programas, que muitos têm cursos de mestrado e doutorado. Alguns têm só mestrado. E cerca de 88 estão pedindo credenciamento este ano. Então a área interdisciplinar está crescendo numa velocidade fantástica. E o que isso significa? Significa que o modelo antigo de especialização das universidades em departamentos já não atende mais às necessidades que a gente tem em formação, né? Por exemplo, o mundo, na minha opinião, seria muito melhor se os economistas também tivessem aulas de sociologia. Porque quando você avalia do ponto de vista puramente econômico, situações de empresas, né, e até mesmo se a gente pensar déficit público, dinheiro, recurso, né, se você fizer cálculo frio, você vai ver que empresas podem funcionar talvez de maneira mais lucrativa com muito menos empregados. Hoje, a maior empresa de transporte do mundo não tem um automóvel, não tem empregado, não tem nada, é um aplicativo de computador. Então você tem um sujeito trabalhando para uma empresa sem ser empregado dela. A gente é cliente da empresa, mas quem está atendendo você nem é funcionário da empresa e usa um automóvel que também não é da empresa, né? E a gente vê um sujeito na rua sentado numa bicicleta do Banco Itaú da prefeitura com uma mochila de caixa nas costas entregando para algum aplicativo, né? Então o que ele está fazendo socialmente? Ele está criando uma sociedade, tá certo? Que do ponto de vista econômico é fantástico, né? Dá certo, é impressionante, tem tecnologia, tem tudo, e é o cúmulo da precarização do emprego ao mesmo tempo. Então, se os economistas soubessem sociologia e vissem que o prejuízo social que a gente tem pode ser muito maior do que o ganho financeiro no final, isso mudaria. Do mesmo modo, o contrário, os sociólogos também deviam estudar a economia, que simplesmente ficar tirando soluções mágicas de cair no papel, achando o governo dá, mas ele tira de algum lugar para dar. Então vai sempre, né, o começo para custo e a gente não vai conseguir cobrir tudo. Então também não adianta esse pensamento do outro extremo. Então hoje, se a gente não pensar de maneira interdisciplinar, não vai funcionar, porque cada um vai resolver ou tentar resolver o seu próprio problema olhando para o próprio umbigo, né? Então essas áreas têm os mais diversos cursos, totalmente distintos entre si. E eu já fiz avaliação dentro dela. Você pega assim, de tudo, tá certo? Eles jogam mais ou menos por área. Então eu peguei propostas de curso envolvendo questões, né, que tinham a ver com medicina, com área social, tudo ao mesmo tempo. E aí você vê a importância de cada um. E aí que a interdisciplinaridade entra. Você pode passar, por favor? Então isso aqui são exemplos de alguns cursos. Olha só, adolescente em conflito com a lei, isso é um curso. Ao mesmo tempo tem agronegócio, agroecologia, biociências de reabilitação, ciências físicas aplicadas. Hoje, o modelo tem que ser interdisciplinar, né? Então, quando a gente coloca a interdisciplinaridade, a gente está entrando por esse mundo lá dentro. A gente está relacionando, né,
Neurociência com cognição é excelente, né? Mas é uma coisa mais próxima. Agora, quando você tem que estudar questão do adolescente em conflito com a lei, você vai ter questões sociais, psicológicas, né? Tudo que é tipo, até segurança pública. Então você começa a abordar aí e fazer todo mundo pensar de uma maneira muito mais interdisciplinar. Tem um desses cursos que ele é mais recente, tá? Que ele é de ciências forenses. Tem policial cursando pós-graduação lá, ao mesmo tempo que você tem juízes cursando a pós-graduação, você tem gente de tudo que é tipo de formação cursando. E aí você dá uma outra visão para todo mundo. Porque você vai ter um perito criminal, você vai ter um policial que atua diretamente na investigação, na repressão, você tem o juiz que está julgando. Então você está juntando todo mundo para um entender um pouco do que o outro pensa e como o outro faz. Então isso aqui é impressionante, né? Quando você olha o que ele está se formando. Não é multidisciplinaridade. Isso tudo aqui é uma herança da velha multidisciplinaridade. Mas o que era o multidisciplinar? Você tinha, né? Você quer fazer um curso de maus tratos com animais, o que você botava? Você botava o veterinário e você tinha o advogado. O veterinário atestava, né, a questão do maltrato, o advogado simplesmente aplicava a lei em cima do que o outro achou. Mas o advogado continuava não entendendo nada de veterinário, enquanto que o veterinário também não queria nem saber de lei. Hoje em dia não se atua mais assim, né? O INPI, por exemplo, onde eu estou, é por natureza interdisciplinar. Você não tem como fazer o exame de patente sem aplicar a lei, porque ele aplica a lei para dizer isso aqui tem requisitos de lei básicos para ser concedido como patente. Mas quem faz isso é um técnico da área, que conhece o assunto que está dentro da invenção. Então ele tem que entender aquela invenção, como ela funciona, buscar artigos científicos e tecnológicos, né? E outras patentes que possam ser uma anterioridade, digam, não, isso aqui já foi inventado antes, ou esse conhecimento é óbvio em cima do que já se sabia antes. Então o sujeito tem que conhecer tecnicamente de maneira profunda, porque o que está sendo inventado às vezes está na fronteira do conhecimento, ao mesmo tempo, né, que ele tem que aplicar a lei ali dentro. Então a cabeça dele tem que conhecer os dois lados. Então ele tem que interpretar os dois, né? Então isso é a questão hoje da interdisciplinaridade. Não dá mais para ser multidisciplinar, juntar um grupo, né, que tem um estatístico, tem um psicólogo, tem um médico, tem um químico, e cada um faz a sua parte e bota lá, né? E aí alguém vai juntar aquilo tudo. Não, hoje em dia, se um não entrar pela área e saber que o outro está mexendo, isso não anda. O próximo, Márcio. Então, gente, a interdisciplinaridade, ela traz vários desafios, né? E ela está em todos os campos hoje. Ela entra no campo das artes, que você vai ter arte utilizando computador, informática, né? Você vai ter ciências, então, nem se fala, né? Estudos sociais, a tecnologia é interdisciplinar pra caramba. Você tem o hardware no computador, tem que botar um aplicativo, né, como chamam os programas hoje, software dentro, para esse negócio rodar. Então o mundo digital fez com que a televisão da gente fosse meio computador, meio televisão, né? Então a gente criou toda essa questão da interdisciplinaridade. Mas isso está atendendo a gente socialmente, a gente faz funcionar dentro de um mundo técnico-científico. Mas socialmente a gente continua fracassando feio. A gente tem o smartphone, não é isso? Que serve, por exemplo, para propagar fake news que não aconteceriam se a gente tivesse uma sociedade equilibrada, né? Serve para aplicar golpe no idoso e ele perder parte da aposentadoria com consignado que alguém pegou, ele nem sabe para onde foi nem de onde veio. Então, por outro lado, tem gente usando a tecnologia porque não interessa. Então, a nossa sociedade é doente e a gente não trata da sociedade. A gente trata individualmente da doença, nós podemos fazer o SUS funcionar muito bem, isso não vai mudar a gente socialmente. Então, o lado social está esquecido. A interdisciplinaridade, próxima, ela saiu no Nature, em 2007, quando ele chegou e falou: o modelo de departamento das universidades não tem futuro. Porque hoje em dia não existe
uma especialidade, ela só funciona bem dependendo das outras que estão no entorno e às vezes até bem distantes. Então, acaba a questão da disciplinaridade, mas entramos por uma interdisciplinaridade afora. Agora, continua no ambiente técnico-científico, a visão fechada da nossa universidade, né? Que evolui muito devagar. Então, uma coisa que o Cacique colocou aqui, que eu estava conversando com ele, na aldeia não tem polícia, né, Cacique? Não, porque está todo mundo que é integrado dentro da natureza. E você vê a brincadeira dele que custou caro, não é, Cacique? Por que custa caro? Porque a palavra lá é o que vale. Aqui, caramba, a gente tem assinatura eletrônica, assinatura manual, a gente tem de tudo. E ainda assim, né, o sujeito desmente a assinatura depois. Então, a gente tem uma sociedade bem mais complicada nesse aspecto. A gente não se sente parte da natureza, a gente se sente um indivíduo completo, capaz de, né, ser uma unidade isolada de todo o restante do universo. Né? Mas defende a interdisciplinaridade no meio dessa ciência. Vamos lá. Então, gente, quando a gente olha, né, isso aqui é o texto original do Nature, aqui está a tradução que eu fiz, né? Então, ó, muitos argumentos em uma série de áreas, desde a biologia computacional, né, e ciência dos materiais, até farmacologia e ciências climáticas, grande parte das pesquisas mais importantes é agora de natureza interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade já foi reconhecida pela ciência oficial como necessária, né, imprescindível, e quem trabalha aqui no meio tem que enxergar todos os lados. Claro que você vai ter vários especialistas, você vai ter sim, né? O médico pode estar do lado do estatístico e do químico. Ele vai saber química como químico? Não. Mas ele vai entender o que o químico está fazendo. Isso ele tem que entender e como ele vai aplicar aquilo. É a mesma coisa, o estatístico tem que entender de onde vem aqueles dados e o que eles representam. E não simplesmente pegar um monte de número e tratar estatisticamente. Porque assim ele consegue ajustar aquela estatística à realidade. Então a interdisciplinaridade hoje, ela começa a dominar os campos, inclusive no Brasil. Né? Como eu disse, a maior área hoje da CAPES é interdisciplinar e só cresce. Numa velocidade que impressiona. Enquanto nós temos áreas lá que tem 80 cursos, 88 é o que está tentando ser credenciado só este ano dentro da interdisciplinar da CAPES. Próximo. E é um desafio, porque você vai contra um monte de corrente. Mas o que eu estou vendo aqui vai muito além da interdisciplinaridade. Ele está falando, né, de questões multiculturais que precisam agora se tornar interculturais. Ou seja, a gente não basta reconhecer que existe a cultura do outro, fora desse ambiente técnico-científico. Nós vamos ter que entrar também nessa cultura e aceitar, e não tentar rotular que uma é melhor ou pior que a outra. E como eu coloquei, né? A gente desenvolve tecnologia, isso só nos faz mais tecnológicos do que outras culturas. Mas não nos faz, tá certo? Melhores ou superiores à cultura de outros povos. O Japão já consegue conviver melhor a cultura tradicional deles com a tecnologia. Uma coisa que me impressionou no Japão foi quando recentemente eles resolveram pesquisar entre o pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora, se eles se importariam em pagar mais de recolhimento previdenciário para garantir, né, a sobrevivência dos idosos. E a resposta quase que unânime era: não, a gente não se importa, porque se tem um país que tem hoje, foi eles que fizeram. Então, quando você olha o passado, o tempo, tudo dentro disso, é outro nível. É outro tipo de preocupação. A sociedade fica muito mais harmônica do que a gente vive hoje. Gente, nossa sociedade é assustadora, não é só no Brasil. Né? Agora estamos tendo que ter uma campanha pesada de vacinação, o quê? Contra o sarampo. E os Estados Unidos está cheio de casos de quê? Paralisia infantil. Então, tem alguma coisa errada aí, porque eles estão lá, né? Nós estamos em órbita, já estão mandando sonda cada vez mais longe, nós já fotografamos um buraco negro, e tem gente brigando para provar que a Terra é plana. Então, a nossa ciência está começando a se isolar, tem alguma coisa que está errada nesse processo. Né?
Então não basta ter ciência. A gente vai ter que dialogar entre as culturas, né? E nós vamos ter que, nesse processo, fazer essa interculturalidade, que é aceitar como é a cultura do outro. Então, aquilo que a Cacique falou, Pajé, o que vai acontecer? Ah, não pode tomar bebida quente, não pode assar, né, o que vai comer, não. Aí a nossa cultura já rejeita isso. Não quero saber isso, eu quero saber que planta que ele está dando para o doente, que é só isso que importa. Será que é só isso que importa? Quando você faz dessa forma, você está desrespeitando gravemente a cultura do outro. Gente, que eu tenho visto do pessoal agora da área científica, médicos com pós-doutorado e tudo, fazendo uma campanha pesada contra a homeopatia. Pesada. Né? Ninguém está fazendo uma campanha pesada contra a lipoaspiração, nem contra aplicações de resinas acrílicas, finalidade estética, que é feito por médico, gera complicações muito mais graves. Quem conhece aqui alguém que morreu tomando homeopatia? Ah, tomou homeopatia, teve um choque anafilático, sei lá, nem morreu de homeopatia. Agora, sem falar em resina acrílica aplicada, né? Prótese e outras coisas. A gente, a lipoaspiração dá problema em 20% dos casos. Alguém aqui pegaria um avião se eu dissesse, 20% dos aviões tem problema aí quando sai no voo. Alguém ia pegar? Não. Mas o pessoal está bombardeando a homeopatia. Alegando que? As alegações de sempre. As alegações do nada. Ali não tem nada. Você vai ter uma molécula, se você pegar o tamanho da galáxia e botar de solvente, você vai achar uma molécula ali. Bom, tá bom, vamos lá. E daí? Continua ganhando problema, isso não prova nada. Mas ali não tem nada. Como é que você, que estudou física, acha que um lugar que não tem nada pode fazer alguma coisa? Gente, isso é o que a gente mais estuda hoje em física. É como é que o nada está cheio pra caramba de coisas, estão acontecendo coisas no nada o tempo todo. É assim que a física funciona hoje em dia, a gente está dentro do computador quântico, né? Baseado naquilo que não poderia ocorrer, que o Einstein chamou de efeito fantasmagórico, né? Mas o que eu posso fazer? O fantasma que assustou o Einstein existe, ele funciona muito bem, né? Se a gente conseguir fazer o computador quântico, a nossa dificuldade é técnica hoje já. Mas se chegarem lá, vai funcionar. Então, nós estamos falando de uma nova ciência que ela está funcionando em alguns campos, né? Mas que a gente não consegue reverter isso socialmente, que a gente não consegue respeitar culturas, que a gente pode acabar destruindo, massacrando mesmo, né, fazendo um genocídio cultural, por conta justamente dessa tecnologia que podia estar sendo usada para harmonizar as coisas. A comunicação ficou muito fácil hoje em dia. Então, o que eu gostaria de dizer é essa ideia aqui, né? Deixar essa questão para a gente pensar, já que é para fechar, né, o que foi dito aqui, né? Por mais que se digam, não, mas não tem trabalho de homeopatia que comprove resultados. Você tem o trabalho do mel. Ah, mas eles publicaram vários periódicos. Ah, mas esses periódicos são de homeopatia. Assim, os que não são, não aceitam. Exatamente. Então, é assim, você proíbe o sujeito de publicar. Se ele é proibido de publicar, ou publica em um lugar que eu não vou reconhecer. Tá bom, então deixa ele publicar no que vai. Ah, não deixa. E aí diz que não tem. É um negócio anticientífico aberto na nossa ciência. Exatamente. E às vezes está até associado com outros interesses, né? Então, é bastante complicado quando a gente vê isso, uma medicina estética, né? Que causa mortes e danos graves, e você não vê o próprio Conselho Regional de Medicina, não pede para banir isso, proibir, né? Já que não é nem um método terapêutico, é um método estético e não é reparador. Não estamos falando de medicina reparadora. Mas a gente tem até a bariátrica, que tem essas indicações, e as pessoas estão fazendo a bariátrica porque estão a fim de emagrecer. Pois é, esse é outro O problema. próprio Romário, ele é diabético, quis fazer bariátrica porque ele não queria parar de comer doce. Então ele fez a bariátrica. E aí? Não, mas olha só, ele fez não, ele foi na farmácia, Sim, comprou uma bariátrica e aplicou. Mas está quase assim, né? Essa é a questão que a gente está vivendo hoje. Os valores também. E para isso você não consegue. O negócio está virando bagunça, né? Está na hora do conselho diretor, o negócio está virando bagunça, vamos organizar. Isso não acontece.
Agora, está uma pressão muito grande para tirar do SUS, a homeopatia quase que proibir mesmo, né, como prática médica. E não é só a homeopatia. Outras vão entrar nessa caça às bruxas, porque a lista deles é grande, inclui acupuntura, tudo isso. Né, simplesmente se diz, não tem base científica. Não tem base científica, talvez aqui, países como Índia e China, eles trabalharam muito isso durante muito tempo e tem. Mas aí aquilo não serve como referência também. Então se você escolhe, né? E aí entra a questão da ciência. O que pode ser considerado científico e o que não pode? Você criou um método de exclusão certo. E aí você pode começar a recusar fatos. Como Lavoisier cientificamente disse o quê? Do céu não caem pedras porque não tem pedras no céu. Qual foi o erro dele? A premissa básica. Tem pedras no céu e elas vivem caindo. Né? Então, isso aí foi um erro fundamental. Mesma coisa dizer na homeopatia, ali não tem nada. Eu não diria isso. Eu simplesmente diria, eu não sei o que tem ali. Você acontece, eu não sei ainda explicar o mecanismo, mas eu preciso investigar, porque a postura do cientista é a investigação. Né? Pois é, então hoje em dia, quando você pensa no nada fisicamente, né, a espuma quântica nada mais é do que o nada fervilhando. E o que é esse fervilhar do nada? São partículas que se formam e se anulam, num intervalo de tempo curtíssimo. Mas elas existem. Alguém diz, prova que existe, é provado. Você aproxima demais duas placas, elas tendem a ser forçadas uma contra a outra. Isso é resultado do que? O espaço interno é menor, você tem menos espaço para caber ondas, então se formam menos partículas dentro do que fora. Se você tem mais fora batendo de um lado do que dentro, tende a empurrar. Isso aí é o efeito Casimir, em física, é reconhecido. Então tudo isso que eu estou colocando em termos de física é ciência formal. Então como é que o nada pode fazer alguma coisa parecer material do nada? Literalmente do nada. É assim que a mecânica quântica funciona na geração de partículas. Olha, mais um. Obrigado, gente. É só isso que eu queria colocar. Obrigada, Celso. Muito obrigada. Uma lembrancinha nossa do encontro de semiologia, geofarmacobotânica, olha lá, geofarmacobotânica, cuidado, né? O cuidado. Todos nós, de alguma maneira, falamos sobre cuidado, desde o mal, falando sobre a questão da espiritualidade e saúde. Depois o cuidado na pesquisa, para a gente saber trabalhar direito com os prescritores. O cuidado, que é mais do que você fazer uma prescrição. Cuidado, né? O acolhimento, como a Cris e o Fábio falaram. O cuidado com os animaizinhos que o Nelson trouxe, associado não só ao cuidado clínico, mas o cuidado em pesquisa, que a gente traduz na palavra bioética, né? Onde a gente, se as pessoas não têm noção de cuidado, alguém tem que regular, né? Tem que haver lei, porque não existe uma educação interna, uma compreensão mais ampla. Então você regula, por isso a bioética, né? O cuidado e um sistema, não sei se vocês perceberam, o cuidado e o sistema ético da cosmovisão dos indígenas tucanos, né? Ele não quer que chame de cacique, que o chefe tucano trouxe pra gente, meu compadre. Trazendo toda uma cosmovisão, um entendimento, uma estruturação da sociedade, porque você precisa ter as coisas organizadas, estruturadas, e embora elas estejam até hierarquizadas, elas não necessariamente têm que ser absolutas, né? Impositivas, mas existe, e eu gostei muito da fala dele, que traz, que é uma coisa que quando a gente cultiva a espiritualidade, né, a gente tem isso, que quando você vai cuidar do outro,
tem o próprio cuidado, tem uma higiene interna, não é higiene só de corpo, não, é uma higiene espiritual, né? O cuidado que a gente toma para poder cuidar do outro, para poder interagir. E eu achei muito interessante a colocação dele, quando ele diz, né, que eles estão assim, tão harmônicos e sensíveis, né, até por viverem ali na natureza, com respeito a ela, né, e integração com ela, que ele falou, não sei se vocês ouviram, que ele, a pessoa sente aquela dor, nós também sentimos. Ele está ali em comunhão, uma comunhão para esse resgate da energia, para fazer o fluxo da energia, né? Então ele se limpa para poder receber, poder interagir, poder se integrar, mas depois poder afastar, né? Então achei linda a colocação dele. Cada vez que ele dá essa aula, ele aprofunda mais um pouquinho, a gente aprende mais um pouquinho. E vem o Celso trazer essa reflexão para a gente, que na verdade é a síntese do encontro, né? O que o Celso trouxe é o título, né, do curso que nós fizemos, né? Onde quando a gente fala de semiologia, o que é a semiologia? Vou falar para vocês como que eu entendo a semiologia. A semiologia é como se você tocasse um violino, né? Para você exercer aquela arte, você precisa de exercício, e é um exercício que é técnico. Então você primeiro se aprimora na técnica e, ao mesmo tempo, porque o aprendizado da gente ele é integral, e não é uma coisa e outra, é tudo junto e quase que misturado, você vai aprendendo a técnica e vai a cada momento ficando mais harmônico, né? Um instrumento mais harmônico e você é mais harmônico com aquele instrumento. Então essa é uma arte. Você vai desenvolvendo a arte, você vai desenvolvendo a sua sensibilidade. E a semiologia, né, a parte da semiotécnica, vai para a semiologia e depois para a propedêutica, mas ela está exatamente afinando esse médico como um instrumento de cura, como um instrumento que entra nessa interação, nessa integração, onde ele desenvolve, ele precisa mergulhar, ver suas boas características, ver suas outras características, trabalhar para poder cada dia mais ser um melhor instrumento, um instrumento mais afinado, né? E com uma energia, como Hahnemann falava, ele precedeu todos esses pensamentos atuais, e que bom, né? 250 anos, 300 anos antes, onde ele fala, né, que você precisa atingir o mais alto fim da sua existência e que você resgata, através desse conceito da energia vital, desse conceito de campo, dessa lei da semelhança, você resgata a energia dessa pessoa para que ela flua, como eles estavam falando, esse fluxo. Então você vai tirando as camadas, né, de desequilíbrio, vai reharmonizando, até aquela essência brotar. Só que a gente vive numa sociedade que ela é, digamos, segmentada, e existem muitos grupos, então a gente também pode trabalhar esses conceitos no nível coletivo, né? No nosso caso, por causa do estudo da Veloz, como o Nelson trouxe, a gente acabou esbarrando direto nas etnomedicinas, né? Que é da tradição boca-ouvida, tradição oral, e depois também fazendo o estudo da arte, a gente esbarrou nas medicinas tradicionais, né? E que algumas dessas medicinas são consideradas especialidades médicas, né? Aqui no Brasil. Então, e a gente passa por aí, né? Junto com os representantes das etnias e dos povos, passamos pela questão da planta enquanto fitoadaptógeno, né? Que promove esse bem-estar, essa resposta adequada a um ambiente que está tão adoecido, né?
Então, voltando um pouquinho, esse instrumento afinado, ele é arte pura, né? Então, a semiologia é o processo, né, interno do médico e do paciente para esse caminho de cura, para esse desejo do bem-estar, para essa integração saudável, para essa construção cidadã, né? Então é claro que tudo isso é cuidado, né? Então nosso encontro, né, a semiologia ela passa por isso, né? Vocês viram o título, né? Semiologia, a gente está comemorando o Dia do Médico, temos vários médicos, porque tem várias formas de você abordar a saúde, né? Você quer falar de uma coisa quântica, você quer falar de uma coisa simbólica, você quer falar da... Enfim, cada um de nós aqui colabora de alguma forma com a saúde, mas sem ferir a ética, mas a gente está ali. A semiologia, ela é quando o médico se encaminha pelo exercício da técnica, ele se encaminha para a arte médica, que é uma grande arte. E eu achei muito bonita a lucidez do chefe, a lucidez do chefe Tucano, né? Contando do preparo e a sabedoria dos indígenas para poder cuidar de alguém. Isso é matéria para grande reflexão, né? Principalmente aliado ao que o Celso falou, né? Que hoje em dia a gente trabalha na área da interseção, né? A interdisciplinaridade. Nós trabalhamos na área da interseção e não é só uma coisa de interação, né? Interação a gente interage, mas não aprofunda. A gente aceita, mas não aprofunda. A gente está falando de integração para poder brotar um trabalho genuíno que é de todos, né? Então essa é a nossa forma de trabalhar há 500 anos, já que o Nelson me fez lembrar disso, desde o início do século passado, né? Verdade, são 25 anos de trabalho e a gente termina, na verdade, com uma outra abertura, né? Porque é um outro grupo, num outro lugar, e é todo mundo junto e misturado, e vem a galera somando, né? Desde aqueles antigos, um pouco mais antigos, até os mais novos, e agora os nossos herdeiros, que são os alunos, né? Então, são várias frentes de trabalho, porque isso, pesquisa é uma pergunta, e uma pergunta gera outra pergunta, que gera outra pergunta, e isso não vai acabar, né? Porque vão surgir novas perguntas, mesmo que não sejamos nós que estejamos ali buscando as respostas. E o que a gente tem de mais certo nessa arte médica, e creio que todo mundo compreendeu nessa questão aqui da ciência, e que é uma coisa muito boa, é que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê o tanto que a gente não sabe, né? Então isso dá uma boa medida para a gente permanecer sempre humilde. A gente fica feliz, fica alegre, vibra, e é nosso direito vibrar, né? Ser feliz, estar realizado com aquilo que a gente está fazendo. Isso é um direito da gente, isso é um princípio básico. Não tem essa coisa de ficar fingindo modéstia, porque a espontaneidade faz parte da saúde, não faz, doutora? Mas a grande verdade, né, é que tem camadas e camadas energéticas que a gente nunca vai entender. Talvez a gente só consiga acessar pelo coração quando conseguir acessar pelo coração, né? Então, deixo aqui essa reflexão, agradeço muitíssimo as palavras do Celso, né? Que é uma pessoa que eu sempre vou reverenciar, que eu tenho muito respeito, tenho muita amizade. Agradeço a Deus por ter estado na minha vida, é meu professor. E por quê? Porque é uma pessoa íntegra, ética, né? Correta. E é isso que a gente deve levar da vida.
Muito obrigada.